Esses dias eu andei fazendo um estudo a respeito um pouco sobre esse livro aqui, A Vida no Bosque, do Henri Thoreau, David Thoreau, aprendendo um pouco sobre o minimalismo. E eu acabei desenvolvendo dois estudos, né, comparando um pouco com o Evangelho, né, com Cristo, comparando um pouco com o livro do Allan Kardec e comparando um pouco com a questão do budismo. Eu queria falar um pouco sobre esse tema do desapego, o desapego ao materialismo. Por exemplo, tanto o espiritismo, quanto o budismo, quanto o cristianismo e quanto o minimalismo dizem que a origem do sofrimento está no apego às coisas materiais, né? Isso eu vi, a primeira vez foi com a leitura do Evangelho, quando Jesus falou sobre as preocupações exageradas, ele ensinando assim aos apóstolos, né, que o homem, né, que fica com aquelas preocupações, o que beber, o que comer, o que vestir, ele falou que Deus sabe que o homem precisa dessas coisas, né? Disse para a gente procurar primeiro as coisas do alto, o resto vem de acréscimo. O que ele está dizendo? Que as coisas mais importantes são as coisas de Deus, isso, Jesus, né? Ele ainda dá o exemplo, né, que as coisas de Deus o ladrão não rouba, né, a traça não corrói, já as coisas daqui o ladrão pode roubar e a traça pode destruir, né, para a gente valorizar primeiro as coisas do alto, buscar primeiro as coisas de Deus. E isso o Evangelho ensina, né, sobre a questão do apego, muito apego às coisas. Ainda tem aquela passagem lá do semeador, né, daquela semente que cai perto dos espinhos, que ela só não frutificou porque quando a raiz começou a querer crescer, né, os espinhos sufocaram. E os espinhos são justamente as preocupações exageradas com as coisas desse mundo. Isso também está no Evangelho, a questão do apego demais às coisas materiais, né, que isso sufoca a semente de Deus que é plantada em nós, né? A gente, em vez de procurar as coisas de cima, a gente fica preocupado com roupa, com bens materiais. Já na questão do minimalismo de Thoreau disse uma palavra bem interessante, né, que é bem atemporal. Ele escreveu aquele livro ali em 1800 e uns quebrados. Ele viveu 2 anos numa floresta, né, num bosque, perto do lago Walden. E lá ele percebeu, né, que o ser humano ele valoriza mais uma roupa nova do que uma consciência tranquila. Isso se aplica hoje, né? Quantas pessoas hoje em dia valorizam mais uma roupa nova do que uma consciência tranquila? Isso Thoreau percebeu na época dele e se aplica aos dias de hoje também. Muita gente valoriza uma roupa nova, prefere uma roupa nova do que uma consciência tranquila. Isso eu li no livro A Vida no Bosque. Já na questão do desapego, segundo o budismo, no budismo, quando Siddhartha alcançou a iluminação, né, após vencer Mara, ele teve todas as visões, né, das suas vidas passadas, e aí que ele foi ver que a origem do sofrimento está no apego. Isso também é bem desenvolvido no livro dos Espíritos, né, do Allan Kardec. Ele percebeu que o ser humano sofre, por exemplo, do ciúme. E o ciúme é o apego a alguma coisa que gera o sentimento do ciúme. Ele falou que se a pessoa tirar aquele objeto do apego, o ciúme desaparece, o sentimento do ruim do ciúme desaparece. Isso, né, o Buda disse isso na época dele, né, está escrito no Buda Carita. Então ele chega à conclusão que quanto mais você se desapega das coisas desse mundo, menos você sofre e mais você se aproxima de Deus, né? Todos esses têm comunhão. E já no livro dos Espíritos lá do Allan Kardec, eu não lembro qual a questão, fala, né, que a origem de todos os males está o egoísmo. O egoísmo é a raiz de todos os males. Não lembro exata qual é a questão, mas está lá. Então eu queria dizer um pouco sobre essa questão, né, como todas essas pessoas nessas ideologias, eu acredito que Jesus é o mais importante, é o principal, né, mas todas elas afirmam a mesma coisa, eles têm isso em comum. Você pode associar isso facilmente, tanto no minimalismo, quanto no espiritismo, no cristianismo e no budismo. A questão do desapego, você pode associar facilmente todas essas pregações dessas pessoas diferentes, né? Isso é uma verdade atemporal, porque quando algo é verdadeiro, não importa em qual época seja dita, vai se aplicar perfeitamente aquele ano, aquela data. Você pode pegar uma época do budismo,
pegar uma coisa da época do cristianismo, da época do terror e hoje, e ver que é a mesma coisa, não mudou. A questão do apego é o que gera o sofrimento no mundo. É diferente da questão do comunismo. O comunismo não se encaixa porque ele vem de uma pessoa ociosa que tinha inveja de quem tinha as coisas. É diferente daquela pessoa, por exemplo, do autor. Ele se desapegou de tudo, não invejava ninguém, né? Não invejava a questão do dinheiro. Já geralmente um comunista, ele tem inveja de quem tem e quer ter aquilo para si, ou seja, ele não está praticando desapego, pelo contrário, ele quer ter o que o outro tem. Então essa não é a filosofia certa. Mas outra coisa que eu queria debater, uma coisa que eu andei estudando, é sobre a questão do bom pastor, né? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz que ele é o bom pastor. E é interessante, né? Porque eu estava lendo no Livro dos Espíritos, eu também esqueci qual que é a questão, que Jesus, ele é o referencial, né? Ele é a nossa referência. Por exemplo, a questão, eu lembro que ela diz assim: qual é o modelo mais perfeito que Deus enviou ao ser humano? E aí na resposta vem assim: vede Jesus Cristo. E ali fala todas umas coisas referentes à pessoa de Jesus, né? O modelo perfeito que Deus enviou ao homem. E de fato, eu vou ler, isso aqui eu quero até ler. Na profecia que Isaías falou sobre a vinda do Messias, espera que eu vou tentar abrir aqui. Só um segundinho. O zíper aqui da minha Bíblia agarrou. Aqui. Quero ler junto com vocês. Olha só. Bem aqui. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho, e o Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Eu já vou pular por um finalzinho. Eis que lhe darei com os grandes, ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos, intercedendo pelos culpados. Esse texto, ele descreve perfeitamente o que Jesus fez por nós. Ele se tornou referencial, porque o homem sem ele seria como ovelha sem pastor, cada um desgarrado por um canto, cada um seguindo a sua própria ideia. Então, depois que Jesus veio ao mundo, ele se tornou referencial, aquilo pelo qual cada um deveria seguir, né? Sem ele, segundo o que Isaías fala aqui no capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual nosso caminho. Isso aqui, os apóstolos também falam nos seus, por exemplo, acho que no primeiro capítulo, na primeira epístola de Pedro, tem essa citação. Eu sei que ela é bem utilizada nos evangelhos, né? É muito interessante isso, Jesus como pastor, né? No capítulo 10 de João, ele é retratado como bom pastor, e logo depois que nós vemos essa citação do Isaías 53, né, sobre Jesus ser o Redentor do mundo, tem uma das passagens que eu acho mais linda da Bíblia, onde Deus ele recebe o ser humano. A gente percebe que ele está falando da raça humana, né? Ele fala da felicidade da Nova Jerusalém, né? Jerusalém que foi construída lá pelos judeus, né? E os judeus são recebidos de novo, né? Como um sinal ali de Deus recebendo o povo. No caso, é uma simbologia do ser humano sendo abraçado de novo por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. É logo depois do texto que faz profecia ao Messias. Olha só, tá aqui. Por um momento eu te havia abandonado, mas com profunda afeição eu te recebo de novo. Num acesso de cólera volvi de ti minha face, mas no meu eterno amor tenho compaixão de ti. Vou fazer hoje como no tempo de Noé, tal como jurei então que o dilúvio de Noé não mais se abateria sobre a terra,
Do mesmo modo, faço o juramento de não mais me irritar-me contra ti, e de nunca mais te atemorizar. Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas se abalassem, jamais meu amor te abandonará, e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor que se compadeceu de ti. Essa passagem aqui é muito bonita. Eu lembro que eu li ela tantos anos atrás e eu nunca mais esqueci, de tão bonito que eu achei. A parte que fala, meu pacto de paz não vacilará. Achei linda. Tudo isso tem conexão também com o que Kardec diz, né? Jesus ser guia da humanidade. Eu acho que no caso os cristãos estão mais certos em relação a Jesus e conviveram bem com ele, né? Lógico que na doutrina espírita existem algumas ali ideologias diferentes, mas isso não é o propósito do vídeo de hoje. Fato é que essas duas coisas são verdadeiras. A questão do desapego e a questão de Cristo como referência da humanidade, que sem ele o ser humano não teria o guia, poderia ter outros exemplos, mas não perfeitos como Cristo. Cristo ele realmente foi o pastor, ele foi o salvador da humanidade nesse sentido, no sentido que sem ele nós estaríamos perdidos, sem ele nós estaríamos sem guia, sem referência, como ovelhas desgarradas. No mais é só isso mesmo. Vou continuar meus estudos e